Bom, esse é mais um evento da Comissão de Logística do CRA. A gente vem trabalhando aí, eu com os colegas, no sentido de difundir o conhecimento da logística, no sentido de organizar alguns eventos, de debater, de transmitir algumas noções e também aprender, através desses debates, transmitir conhecimento e também gerar novos conhecimentos, gerar uma contribuição para essa ciência da logística. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação, e essa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. Tá? É uma apresentação, naturalmente, sobre, como vocês sabem, logística sustentável. Então, vamos falar de logística sustentável. Eu vou começar apresentando alguns dados sobre a sustentabilidade nas empresas, para que a gente possa se contextualizar de onde nós estamos, do que nós estamos falando, e de qual é a realidade que nós temos hoje. E, em seguida, eu vou falar um pouco sobre um case que a gente tem de definição de estratégia ambiental numa empresa, no caso a empresa que eu trabalho, que é uma empresa francesa do segmento de saúde, que é a Biomérieux. Eu sou gerente de supply chain nessa empresa. E eu vou mostrar, então, como a gente desenvolveu esse trabalho. Então, só para vocês terem em mente, a gente vai ter duas partes nessa apresentação, ok? A busca da logística sustentável, né? Hoje é o assunto que está em evidência e é o que todas as empresas querem, né? Alcançar essa sustentabilidade na logística. Vamos falar um pouco sobre isso. E a construção de uma estratégia ambiental na operação logística. A gente vai mostrar como construiu essa tal estratégia ambiental lá na Biomérieux. Bom, eu acho que eu apertei o botão errado. Voltou. E agora sim. Logística sustentável, dados de mercado. Bom, a gente tem um cenário atual onde, de um lado, nós temos a sociedade cada vez mais exigente, cada vez mais acompanhando a performance ambiental das empresas, cada vez mais demandando atitudes ambientalmente, socialmente responsáveis por parte das empresas e definindo, inclusive, o seu consumo também com base nessa avaliação que ela faz das empresas. Do outro lado, a gente tem o governo, cada vez mais exigindo, cada vez mais definindo novas leis e obrigando as empresas a seguirem uma série de regras ambientais. E as empresas estão ali no meio, né? As empresas precisam dar uma resposta à altura das expectativas da sociedade, da expectativa dos clientes, que são a razão de ser, que são o que vai garantir a continuidade dessas empresas, e estão tendo ali atitudes voluntárias, não só querendo fazer o que é certo, mas também, logicamente, visando uma valorização da marca, um diferencial de mercado, uma melhoria de eficiência. A gente vai ver que, muitas vezes, a sustentabilidade ela não representa despesas extras. Ela pode ser uma maneira também de ter uma eficiência maior operacional e até mesmo de reduzir despesas. Então, esse é o cenário atual, né? A sociedade, o governo exigindo das empresas atitudes ambientalmente sustentáveis. Quais são as áreas mais envolvidas? A logística tem um papel predominante. Mais do que isso, se você considerar, como é o caso, por exemplo, na Biomérieux, onde as áreas de compras, suprimentos e logística estão integradas numa supply chain única. Então, compras em muitas organizações é considerado como parte do processo logístico. Então, compras de suprimentos aparece ali em primeiro lugar. E eu não diferenciaria esse grupo, essa área, da logística, porque em muitas empresas isso funciona de maneira integrada. Em algumas empresas sim, em outras não, mas mesmo naquelas empresas em que não está integrado, elas são muito próximas. Então, veja que nas empresas é um papel de destaque da logística na questão das ações voltadas para a sustentabilidade. E dentro da logística, como é que isso funciona? Quais são as funções logísticas mais envolvidas hoje com a sustentabilidade? Nós temos ali, em primeiro lugar, o transporte, com 72%. Depois a gente tem a armazenagem,
a logística reversa, que começou a ter um papel de destaque aí com novas leis que o governo está fazendo, obrigando as empresas a terem um cuidado especial com essa parte do retorno dos produtos vendidos, o serviço ao cliente, gestão de materiais, planejamento e comércio exterior. Comércio exterior também, muitas vezes, a gente está falando de transporte internacional, então entra junto lá no primeiro. Como as empresas se autoclassificam em relação às suas iniciativas? Nós temos empresas que se consideram líderes, quando se fala de sustentabilidade. Temos empresas que dizem que são proativas, e são a maioria, 47%. Empresas que são pragmáticas, elas fazem ali o que dá para fazer, buscando redução de custo, mas sem demonstrar um compromisso mais acentuado. E aquelas que reagem. Tem risco de ser multado, eu vou lá e faço apenas para não me prejudicar. E aí a pergunta que está para vocês aí que trabalham em várias organizações, né, ou podem estar estagiando, e a empresa de vocês? Como é que ela está se classificando hoje com relação a iniciativas sustentáveis, com relação a iniciativas ambientais? Essa reflexão é sempre válida. Atividade de transporte. A gente acabou de ver que é a atividade principal, que é foco quando se fala em iniciativas dentro da logística. Quais são as iniciativas mais utilizadas para a otimização de transporte? Então, aparece lá, em primeiro lugar, a consolidação de pedidos. Você consolida de pedidos, você transporta menos, com mais eficiência, emite menos carbono e gases poluentes, otimização das rotas, otimização de cubagem dos veículos para fazer menos viagens com caminhões, redução do tempo ocioso. Se você reduz o tempo ocioso, o teu veículo está rodando, você precisa de menos veículos. Contratação de transportadoras que têm iniciativas de sustentabilidade ambiental. Aí, nesse último ponto, a gente também entra na questão muito importante para as empresas, que é a gestão dos fornecedores. A gente vai falar um pouco mais disso. A logística ela é inovação. Quando a gente fala de transporte, a gente tem ali um avião movido a energia solar, a gente tem ali uma embarcação marítima movimentada através de energia eólica, através do vento. Então, são soluções que as empresas estão buscando para ter aí meios de transporte sustentáveis, né? Então, a logística ela é um instrumento, sim, de inovação. Temos ali caminhões refrigerados, quer dizer, os meios de transporte que vão evoluindo para acompanhar essa questão da sustentabilidade. Eu acho que bom, falamos de iniciativas no transporte. No restante da logística, quais são as iniciativas mais comuns? Localização dos centros de distribuição, a busca da otimização, a realização de logística reversa para reduzir impactos ambientais, reciclagem de produtos para reutilização e utilização de pallets mais ecológicos. E temos também pressão sobre, temos vários tipos de pressão. Pressão sobre fornecedores, né? Veja que as empresas elas exigem cada vez mais dos fornecedores de atitudes e iniciativas para a redução de impactos ambientais. Mais do que isso, as empresas que estão mais à frente na gestão de fornecedores, elas estabelecem critérios de escolha de fornecedor baseado em sustentabilidade. Ou seja, aquele que tem melhores práticas ambientais, esse está sendo um dos critérios importantes utilizados pelas empresas para escolher fornecedores. 70% das empresas exigem esse tipo de atitude e iniciativa dos seus fornecedores. E temos a outra pressão, que é a pressão que vem dos clientes. Então, os clientes, as empresas dizem, foi um estudo feito pelo Instituto ILOS, é um instituto importante de logística aqui no Rio de Janeiro, que ele foi criado pela equipe do Centro de Logística da UFRJ, e esse estudo foi um estudo muito amplo. Todos esses dados que eu estou apresentando são dados do Instituto ILOS, ok? E os clientes, sim, os clientes exigem cada vez mais
soluções ecologicamente corretas das empresas. Bom, agora que a gente deu um panorama geral de como está se dando essa questão da sustentabilidade nas empresas, por parte dos clientes, por parte dos fornecedores, a gente viu um pouco quais são os processos logísticos que estão sendo mais afetados por essa parte da sustentabilidade. Eu vou falar um pouco do case da Biomerrier, que é a empresa onde eu sou gerente responsável pela supply chain. E é uma empresa que realmente está à frente quando se fala em meio ambiente, porque nós temos, esse foi um projeto que eu liderei também, a certificação ISO 14001. Então, a gente tem a certificação de qualidade, que é a ISO 9001, e a gente tem a ISO 14001, que é a norma de qualidade que padroniza as boas práticas ambientais. Então, através desse trabalho, a gente, além de alcançar uma maior eficiência na logística, não só na logística, em todos os processos da Biomerrier, a gente também alcançou a certificação ISO 14001. Então, como é que foi construída a estratégia ambiental da Biomerrier? Elaborada a partir de 3 perguntas fundamentais. Isso através de workshop, feito com a equipe de trabalho. Nós fizemos 3 perguntas para elaborar nossa estratégia. A primeira pergunta, feita para cada colaborador da empresa, nesse caso, especificamente os colaboradores da logística. Como você acha que os nossos clientes e parceiros podem tirar proveito do engajamento da logística da Biomerrier em ações de sustentabilidade? Ou seja, qual é o diferencial que a gente vai entregar para os clientes tendo um compromisso forte com a sustentabilidade? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, em quais processos logísticos as nossas iniciativas ambientais vão ter impacto positivo de produtividade? Então, falamos lá, primeira pergunta, o que a gente vai entregar de benefício para os clientes? E segundo, processos internos da empresa. Quais processos a gente vai melhorar com iniciativas ambientais? E a terceira pergunta, como que a gente vai fazer isso? O que precisa ser feito em termos de competências, atitudes, ferramentas para alcançar esses objetivos? Fizemos essas 3 perguntas, tivemos uma série de respostas, as mais variadas, e chegamos ao mapa estratégico ambiental da Biomerrier. Esse trabalho que o departamento de logística fez, todos os departamentos fizeram, e a gente chega aqui em 3 perspectivas, né? Esse eu posso dizer que é o Balanced Scorecard, é uma ferramenta de gestão, muitos de vocês devem conhecer, o Balanced Scorecard. Esse é um Balanced Scorecard ambiental, onde nós trabalhamos aqui dizendo qual é o compromisso que a empresa tem, qual é a contribuição que a visão ambiental da empresa quer dar. Começa ali dizendo que é ser uma empresa líder e exemplar, compromissada com a sua política ambiental, perante colaboradores, sociedade e demais parceiros, e por aí vai. Esse é o compromisso que a empresa tem, a política ambiental da empresa. E aqui a gente tem 3 perspectivas. Começando por baixo, que é a base dessa ferramenta, é aquela pergunta que nós fizemos de atitudes e competências. Então, aqui tem as iniciativas estratégicas para dar aos colaboradores as competências, as ferramentas para um sistema de gestão ambiental. Então, temos treinamento da equipe, comprometimento que tem que vir de cima, tem que vir da alta direção da empresa, plano de comunicação, abordagem de responsabilidade social, aprimoramento de sistemas. Aqui no meio, a gente tem os processos internos que vão ser beneficiados pelas iniciativas ambientais. Então, aqui espera-se que o compromisso ambiental leve a uma maior produtividade dos processos, ok? E uma maior produtividade dos processos, nós sabemos disso, normalmente essa busca leva a uma excelência, leva realmente ao aprimoramento contínuo dos processos. Então, eu não tenho dúvida que esse foco ambiental, esse foco de eficiência ambiental dentro das empresas,
também é um fator forte de contribuição para a excelência operacional. Então, aqui a gente tem as várias áreas da empresa, como elas vão ter processos, né, impactos positivos nos seus processos. Aqui a gente espera ter uma logística dinâmica e diferenciada. Ok? E temos aqui outros processos, aqui a parte regulatória, aqui a parte dos recursos, customer service, pesquisa e desenvolvimento, produção e controle de qualidade, todos eles contribuindo para a estratégia ambiental da empresa. E o que a gente vai entregar de valor para os nossos clientes? É a última perspectiva aqui do nosso mapa estratégico ambiental. A gente vai poder participar de licitações que exijam a certificação ISO 14000, a gente vai poder ter parcerias com os nossos principais clientes, agregando valor à imagem deles, porque eles vão querer se associar a empresas com esse tipo de compromisso. Isso vai trazer mais negócios. Soluções inovadoras, né? A sustentabilidade leva na busca permanente da inovação, a excelência operacional, como eu já disse, e o benchmarking. Então, esse aí é o mapa que a gente desenhou. E como é que se gerencia esse mapa? Através de indicadores. Aqui nós temos os indicadores da logística que nós temos hoje, e os que estão marcados em verde são aqueles indicadores ambientais. Então, a ideia é, todo processo logístico tem seus indicadores. Esses indicadores vão continuar existindo. Gerenciamento de despesa logística, gerenciamento de transporte, de nível de serviço, de perdas. Isso qualquer processo logístico em qualquer empresa sempre vai ter. Mas nós vamos somar a esses indicadores logísticos de negócio, de estratégia de negócio, nós vamos adicionar também os objetivos ambientais. Nós vamos ter eles gerenciados de forma integrada. Por isso que esse é um sistema de gestão integrada. Ele integra o negócio, o business, com o meio ambiente. Se você reduz o volume de produtos vencidos, além de um indicador de negócio, esse é um indicador ambiental também. Você está reduzindo perdas, você tá reduzindo a compra de materiais, o consumo de recursos, tendo menos perdas. Se você tem um gerenciamento das embalagens com foco ambiental, isso é muito importante. Embalagens biodegradáveis, embalagens que não impactem o meio ambiente, isso passa a ser um objetivo da logística, dentro de uma logística ambiental. Gestão ambiental de fornecedores passa a ser também um objetivo. Plano de comunicação com a equipe passa a ser um objetivo. A redução do consumo de materiais descartáveis passa a ser também um objetivo. Então, objetivos que antes normalmente não estariam dentro de uma estratégia e dentro de um mapeamento de logística, eles passam a integrar. E aí não é só a logística. Todos os departamentos da empresa passam a ter esse tipo de abordagem. Ok? Aqui houve... Isso, a gente estava aqui, passamos para cá. Basicamente, eu destaco, né, dentro de tudo que a gente já falou agora, 3 aspectos muito importantes numa logística sustentável. A gestão de fornecedores, eu considero realmente fundamental, onde a empresa ela tem que ter mecanismos eficazes, capazes de influenciar os seus fornecedores. Nós não podemos obrigar os fornecedores, mas podemos sim influenciar através de uma boa comunicação. A gestão de transporte de embalagens, ela é fundamental. E a redução e controle dos resíduos gerados. A gestão dos fornecedores, como eu já disse, né, e vou reforçar agora, consiste em estabelecer boas práticas de sustentabilidade como critério de escolha dos fornecedores. Isso tem que estar documentado, isso tem que estar no manual do fornecedor e tem que estar divulgado para que eles tenham ciência das regras do jogo. Influenciar os fornecedores para o aprimoramento contínuo, o controle de documentação,
Isso é uma atividade cada vez mais necessária nas empresas e exigida pelos órgãos de fiscalização. Manter uma comunicação permanente e o que é fundamental em qualquer atividade, em qualquer gestão, que é reconhecer e premiar os melhores desempenhos. No processo de transporte, vejam que interessante. Aqui nós temos, né, a gente está falando de transporte de produtos perecíveis, nós implementamos, com esse tipo de veículo utilizado. Aqui vocês vão ver que 26 com 16, não vou fazer feio aqui, são 42% da nossa operação, ela deixou de utilizar uma série de embalagens que causam um impacto no meio ambiente, como o isopor, principalmente, e tudo que era utilizado dentro do isopor para preservar o produto. Bolsas de gelo, sacos de plástico, uma série de componentes dessa embalagem de isopor, porque quando você não tem o veículo refrigerado, você depende da embalagem de isopor e daquele gelo ali dentro do isopor para garantir a preservação do produto durante o transporte. Então, olha que interessante, com uma iniciativa ambiental do veículo refrigerado, a gente passa a refrigerar nossos produtos através da refrigeração do veículo e deixamos de precisar do isopor. Então, a gente usa a caixa de papelão. Isso é papelão reciclado. Então, é uma iniciativa ambiental bastante interessante, que nós, dentro dessa estratégia logística, conseguimos implementar com sucesso. No processo de transporte, além do que eu mencionei para você, eu quero destacar também que nós não estamos satisfeitos ainda, porque essa é a característica da logística ambiental, ela não pode se acomodar, e a gente não está satisfeito, a gente quer eliminar o isopor, não em 42% da operação, mas em 100%, e estamos perseguindo isso. Então, estamos procurando validar uma nova caixa térmica, um material, um papelão, mas um papelão impermeável, com uma série de características diferenciadas, que nos permita deixar de usar o isopor. Então, nós vamos perseguir isso. E isso é certamente uma inovação, porque se você for no mercado de saúde de maneira geral, o isopor ele é amplamente utilizado por ser o mais barato, inclusive, também. Mas, às vezes, para a gente mostrar um compromisso ambiental, a gente vai pagar um pouquinho mais numa embalagem e vai ganhar muito mais ali na frente de outras maneiras. Como, por exemplo, eu posso citar o custo de armazenagem do isopor. Se vocês pararem para pensar, o isopor ele não é uma caixa desmontável. Então, o espaço necessário para armazenar isopor é uma coisa assim de louco. Então, às vezes, você vai ter uma caixa que você vai pagar um pouco mais, mas você vai ter uma caixa desmontável. Vai usar muito menos de espaço de armazenagem. Então, é essa inteligência de analisar o custo total daquele processo e não a aquisição apenas do material, que é importante ter quando se fala de sustentabilidade. Né? E aqui, no que consiste fazer? Você tem um aspecto ambiental que ele pode se tornar um impacto ambiental. O trabalho da gestão ambiental na logística é estabelecer controles para que esse aspecto não seja um impacto no meio ambiente ou que esse impacto seja minimizado. Então, é esse que é o trabalho. E não é um trabalho tão simples não, viu? Porque aqui está um pouquinho pequeno, porque eu copiei a planilha e estou vendo agora que realmente o resultado não foi tão bom. Mas aqui a gente mapeia, dentro da logística, todas as atividades. Aqui eu tenho armazenagem de reagentes, matérias-primas, armazenagem de inflamáveis. O aspecto ambiental que está ligado a essa atividade, como, por exemplo, geração de resíduos líquidos, geração de resíduos sólidos, situações de emergências. Se existe um controle existente, ou se não existe, ou se não é aplicável, o impacto ambiental desse aspecto aqui, por exemplo, eu gero resíduos líquidos, caso haja um vazamento.
Se houver esse vazamento, qual é o impacto que eu vou ter? A alteração da qualidade da água e do solo. Só que eu tenho um controle já para isso. Então, aqui, quando você analisa a... Deixa eu chegar mais perto aqui. Você caracteriza a incidência, o risco disso acontecer, você define como gerenciamento que você mantém o teu controle existente, porque ele já existe. Até porque o risco, nesse caso aqui, ele é desprezível, não é importante. Agora, em alguns casos aqui, eu lembro bem que a gente teve que definir algumas ações. Ó. Por exemplo, emissões das transportadoras. Eu não tenho um controle, isso tem um impacto na qualidade do ar, então isso pode ser grave, então eu tenho que ter uma ação. Tá? Então, a ação é a implementação do controle das transportadoras dentro do processo requisitos a fornecedores. Então, é uma ação de gerenciamento que eu tenho que ter. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é esse mapeamento, você pega todas as atividades e você verifica se tem controles e você caracteriza se isso é crítico ou não dentro do teu processo. Principalmente para empresas que têm uma certificação ISO 14000, essa planilha a gente chama de Laira. Laira, a gente até brinca, quando tiver uma filha eu vou chamar de Laira. Laira é levantamento de aspectos de impacto de riscos ambientais. É fundamental. Qualquer auditor, a primeira coisa que quer ver é a Laira. Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha acrescentado e sido interessante. Aqui estão os meus contatos, o meu site, o meu e-mail. Estou à disposição para debatermos. Estou também no LinkedIn. Podem me convidar, que aceitarei com o maior prazer, para que possamos continuar esse debate sobre logística, né, que certamente é apaixonante. Agradecer a vocês aí pela presença, agradecer ao CRA pela oportunidade, os colegas da Comissão de Logística, e o assunto que nós vamos trazer aqui hoje, dando continuidade ao que o Luiz falou, é a questão da sustentabilidade. Quando nós pensamos na logística como ferramenta, como aliada na sustentabilidade, nós percebemos que hoje, além de ser um assunto recorrente, ser um assunto que está em pauta, um assunto que é muito debatido, existe uma grande parcela, não só para os administradores voltados para a logística, como demais profissionais, pensarem em soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas, qualidade do ar que nós respiramos, gerar processos mais limpos, processos mais eficientes. E dentro desse contexto, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso das bicicletas nas entregas urbanas. Tá? O assunto bicicleta não é novo, tá? Ele remonta de muito tempo atrás, final do século XVIII, e depois de várias tentativas, várias formas de utilização, como nós veremos um pouco mais à frente, ele hoje assume novamente um papel central, porque foi redescoberto o potencial da bicicleta, tá? Dentro de um mundo que cada vez mais aproxima as pessoas, cria transações comerciais numa intensidade nunca antes vista na humanidade. Você tem o aspecto da conscientização das pessoas. Essa foto aqui foi tirada no domingo, foi o Dia Mundial Sem Carro, foi um passeio no qual estivemos presentes, no Aterro do Flamengo, que reuniu cerca de 20 mil ciclistas. Você tem a poluição, principalmente em centros urbanos, que cada vez está mais caótica. Saiu hoje o resultado de uma pesquisa feita pela Secretaria de Meio Ambiente da Comunidade Europeia, onde foi verificado que a qualidade de vida das pessoas que moram em centros urbanos, em função das partículas em suspensão que elas respiram diariamente, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro não é diferente, a expectativa de vida das pessoas é reduzida em até 2 anos. Ou seja, se você comparar pessoas que têm o mesmo tipo de vida, a mesma idade, enfim, o mesmo histórico de doenças, pessoas que moram no campo têm uma sobrevida de 2 anos quando comparada com pessoas que moram em centros urbanos. Isso até pouco tempo atrás não era muito preocupante, só que agora é preocupante. Vem cá, por que eu tenho que ceder 2 anos de vida em nome de uma sociedade que cada vez é mais globalizada, é mais veloz, as transações são mais velozes, existe um desenvolvimento, mas espera aí, tem uma tecnologia que ela pode
lutar a nosso favor. Ela pode, de alguma maneira, trazer vantagem para nós. Tá? Então, aqui existem os aspectos, além da questão da preocupação ambiental, da conscientização da população, em função do crescente número de veículos nas ruas, tá? Você começa a ter restrições de circulação de caminhões, você começa a ter áreas de restrição de estacionamento, você começa a ter congestionamento, e a bicicleta ela aparece, obviamente que não esses modelos mais antigos, os modelos mais recentes, eles aparecem como uma solução viável, possibilitando deslocamento de mercadorias, entrega de produtos, condução e deslocamento de pessoas para o trabalho, utilização no lazer, e além disso, você consegue facilidade de deslocamento. Vamos imaginar o tempo que nós perdemos diariamente no trânsito, e as motocicletas estão ali costurando, passando entre os carros. Com a bicicleta não seria diferente. Obviamente que, em função da sua fragilidade, das características desse modal, ela precisa ter um aparato todo especial. São ciclovias, ciclofaixas, sinalização, conscientização dos motoristas que devem manter uma distância mínima do ciclista. E, obviamente, tudo isso para quê? Evitar problemas de saúde, problemas, danos ambientais. Então, dentro desse contexto, dentro desse escopo, a gente vai falar um pouquinho da sustentabilidade, voltando justamente para a utilização da bicicleta como alternativa. Tá? Então, o contexto da mobilidade urbana ele passa pela movimentação de cargas e pessoas dentro de centros urbanos, que hoje é um dos grandes desafios da logística. Tá? Imagine o seguinte, a cidade de São Paulo, que ela convive com inúmeros problemas, até problemas de deslocamento, de congestionamento muito maiores do que aqui a cidade do Rio de Janeiro, mas nós estamos caminhando nesse sentido. Tá? Então, você tem, a partir da utilização de modais alternativos, aí não só a bicicleta, você tem bicicleta elétrica, veículos elétricos, caminhões elétricos, uso intensivo de outros modais, tá? Principalmente aqueles de deslocamento de massa, trens, barcas, metrô, você consegue, você tem a redução da poluição e, além disso, você tem o quê? A oferta e disponibilidade de vagas em estacionamentos. Quem utiliza aqui estacionamento do centro do Rio sabe a dificuldade. Se não conseguir pegar o vaga certa, vai ter que pagar ali 10, 15, 20, 30 reais, às vezes por um período muito curto. Por que isso acontece? Acontece justamente em função da procura. A procura é muito maior do que a oferta. Tá? Nas duas situações, o uso da bicicleta pode utilizar as facilidades existentes para tornar o deslocamento e o uso mais seguro. Então, modais compartilhados. Já existem hoje iniciativas, tá, de você poder embarcar com a sua bicicleta no final de semana em alguns modais. Tá, o metrô permite isso, o trem permite isso no final de semana. Dependendo do deslocamento, se for no contrafluxo, as barcas também permitem que você embarque com a bicicleta. E se você estiver utilizando a bicicleta dobrável, você pode utilizar em qualquer horário, em qualquer dos fluxos, nas barcas. Então, o papel das bicicletas nas entregas urbanas. Está aqui, ó, a bicicleta lá do... Ainda não tinha, o Santos Dumont ainda não tinha voado com 14 bis, e já existia ali o quê? Um triciclo com baúzinho para fazer entregas. Então, o assunto não é novidade. Desde o surgimento da bicicleta, existem registros do seu uso para transporte de mercadorias, passeios, lazer e deslocamento para o trabalho. E aqui, recentemente, até pouco tempo atrás, é uma pena ter sido abolido, nós acreditamos que em algum momento vai voltar a ser utilizado, os Correios utilizavam o serviço de coleta de malotes ali no centro da cidade, utilizando triciclos. Aspectos vinculados à sustentabilidade no uso e emprego de bicicletas. Então, o primeiro deles é benefício para a saúde dos ciclistas. É sabido que o ato de pedalar, pelo menos 2, 3 vezes por semana, ele auxilia não só na parte cardiovascular, como também na musculatura das pernas, e principalmente na musculatura da bacia, que são regiões importantes que fazem falta justamente aos idosos, que é justamente essa musculatura da bacia desenvolvida que evita que a pessoa tropece. Então, de alguma forma, ela contribui também para uma melhor qualidade de vida na velhice. Ela possibilita a redução da poluição atmosférica, óbvio. Se eu tenho uma entrega que é feita de bicicleta, ela está sendo empregada no lugar de uma entrega que antes seria feita de motocicleta, num veículo de entregas menor, e com a vantagem, emissão zero de poluentes. E redução dos custos operacionais quando comparados com os veículos tradicionais. A bicicleta não paga IPVA, a bicicleta não paga estacionamento,
não tem problemas com multas, o condutor não precisa estar habilitado. Tá? Então, na verdade, ela traz economicamente também rentabilidade para os negócios. E aí existem várias organizações, vários estudiosos que estão tentando traçar o nosso perfil. Tá? Então, a Associação Transporte Ativo, que é uma organização não governamental, ela fez um trabalho entre 2010 e 2011 e ela realizou a contagem de estabelecimentos comerciais com entregas por bicicleta em Copacabana. Tá? Então, os dados que ela levantou nessa pesquisa nós vamos mostrar um pouco mais à frente. Mas foi importante esse tipo de levantamento para quê? Para traçar o nosso perfil. Porque uma coisa é você gostar de bicicletas, uma coisa é você acreditar que realmente aquilo ali funciona e a outra coisa é provar que aquilo ali realmente traz algum benefício. Então, os dados da pesquisa mostraram os tipos de bicicletas mais comumente utilizados, os tipos de estabelecimento que as utilizam, quantidade de entregas por dia, entre outros. E agora estamos conduzindo, juntamente com um grupo do curso tecnólogo de logística da Unigran Rio, faremos o mesmo levantamento lá em Duque de Caxias, tá? Possibilitando ampliar a discussão e verificar se as premissas verificadas em Copacabana podem ser replicadas para outros lugares. Então, aqui os modelos mais comumente utilizados, de todas as bicicletas que foram contadas, nós temos bicicletas normais, respondendo por 40%, a bicicleta ideal para farmácias, bares, restaurantes, entregas pequenas, normalmente entregas rápidas. Você tem a bicicleta cargueira, que ela já tem um perfil de carga um pouco maior, em função até mesmo dos seus bagageiros, elas permitem carregar um volume considerável de carga, um pouco maior. E, finalmente, triciclo, respondendo pelos 30% restantes, e existem triciclos aí com capacidade de carga acima de 200 quilos, que podem, inclusive, carregar sacos de cimento em lojas de materiais de construção, colchões. Então, eles têm uma série de características, né, de acessórios que podem ser acrescidos aos veículos, né, de tração humana, possibilitando eles desempenharem de uma forma melhor o tipo de trabalho para o qual estão sendo empregados. Aí aqui os tipos de estabelecimentos que mais utilizam: farmácia responde por 11%, padarias, materiais de construção, lanchonete, restaurante, lavanderia, supermercados, distribuidor de bebidas, pet shop. Aqui é interessante, o pet shop, além de levar produtos na casa das pessoas, também faz o serviço de leve e trás. A pessoa liga, ó, estou querendo dar uma tosa aqui, dar um banho aqui no meu bichinho, eles vão lá até o local, coletam o animal, levam, fazem o serviço e depois eles retornam, devolvem lá o animal em perfeitas condições. E esse daqui é o momento atual. Obviamente que se nós pensarmos no contexto de Copacabana, Copacabana é praticamente plano, quer dizer, os aclives, os declives que terão que ser vencidos por uma bicicleta, eles são muito poucos. Mas o momento atual, obviamente que essa daqui é uma árvore genealógica da bicicleta reduzida, você tem o surgimento da bicicleta, em algum momento você teve, obviamente, alguns ancestrais, e você teve alguns subprodutos. Como, por exemplo, em algum momento você teve a bicicleta assistida por um motor a combustão. Então, esse motor a combustão, ele permitiu o quê? Você vencer uma distância maior, você vencer um aclive, você aumentar a sua capacidade de carga. Porque um dos aspectos ruins das entregas com bicicleta é o quê? A fadiga do operador. Tá? E essa bicicleta assistida, ela em algum momento ela passou por um passo a mais, o ciclomotor. O que é o ciclomotor? Na verdade, ele é quase uma motocicleta, porém ainda tem os pedais e ele permite, em algum momento, acabou o combustível, você não consegue sair pedalando. Tá? E esses dois modelos aqui, em algum momento, eles deram origem à motocicleta. E o momento atual passa por uma situação muito parecida, com a questão da miniaturização das baterias. Né? A sua maior capacidade de carga, a maior capacidade de retenção dessa carga, permitiu o quê? Você criar motores mais eficientes, mais econômicos, que demandam menos utilização da bateria. Então você conseguiu o quê? Colocar isso numa bicicleta. Então hoje você já tem bicicletas que são assistidas por motores elétricos, tá? Uma bicicleta comum que você faz uma adaptação no motor elétrico, como você fez lá no passado, a colocação no motor a combustão. E, de alguma forma, isso também gerou subprodutos, como, por exemplo, a bicicleta elétrica, que já não é mais uma bicicleta assistida, já é um outro meio de transporte que também permite a utilização tanto do motor quanto dos pedais, e que também já geraram um outro produto, tá? Que aí ele, na verdade, é a convergência de
de duas situações distintas, de dois caminhos distintos, que um é a motocicleta que teve o seu motor a combustão substituído por um motor elétrico altamente eficiente, e você tem o que também? As bicicletas e as bicicletas assistidas eletricamente também convergindo para um modelo mais avançado. Tá? Então, em algum momento, a realidade lá de Duque de Caxias, que é uma realidade, um plano muito mais inclinado, muito mais acidentado, com diferenças importantes quando comparados com o Duque de Caxias. Tá? Então, a tecnologia, ela possibilitará em algum momento a existência, né, o compartilhamento de modelos híbridos. Então, um triciclo assistido eletricamente. Então, chegou ali num ponto de aclive, vai precisar vencer ali um obstáculo, uma rua um pouco mais íngreme, coloca ali no motor elétrico e a bicicleta consegue chegar lá ao seu destino. Obviamente que tudo isso não acontece de forma isolada. Ele tem a participação de órgãos, principalmente órgãos de fomento, do próprio governo, né, que é um dos grandes interessados em trazer tudo isso para a realidade. O que nós estamos praticando aqui hoje, que antes de mais nada é cidadania, é a possibilidade de você estar no espaço público, você discutir formas alternativas e a partir daqui, cada um de nós torna-se um multiplicador destas possibilidades, levando para suas empresas, para as suas faculdades, para os seus grupos de discussão. Eventos como um Dia Sem Carro, que foi no dia 22 de setembro, porém foi comemorado ontem, então quer dizer, você tem a cada ano que passa uma participação importante da sociedade, discutindo, apoiando, porque em algum momento vai ficar inviável. Então você tem que pensar numa forma alternativa de dar solução. E aqui a iniciativa da Federação Europeia de Ciclismo. Então, na Europa já existe uma federação preocupada com questões, inclusive, voltadas para a logística. Tá? Então, em maio de 2011, lançou o Cycle Logistics, que é um incentivo para a retomada do uso de bicicletas para pequenas entregas, em um continente habituado com o modal. Qualquer filme de época ou de atualidade, você sempre vai ver passando uma bicicleta em qualquer cidade europeia, porque isso está incorporado na rotina, no modus operandi, na vida do europeu. Então, esse projeto prevê a implantação em 12 países até abril de 2014. Então, aqui um exemplo, é um triciclo da UPS, que é um operador logístico mundial de entregas expressas. Tá? Aqui uma visão de uma bicicleta cargueira lá em Copenhague. Se não fosse Copenhague, poderia ser qualquer cidade do Brasil. E a iniciativa da Federação Europeia é o quê? O uso da bicicleta em entregas, na substituição de veículos automotores. Por quê? Como eles também atravessam um momento crítico, né, a quantidade de carros nas ruas, uma preocupação com a sustentabilidade, com questões ambientais. Só para vocês terem uma ideia, está ocorrendo essa semana a exposição de veículos lá em Paris. Dos 270 expositores, a grande maioria ou estão apresentando veículos híbridos, combustão gasolina, né, mais eletricidade ou hidrogênio, ou veículos elétricos puros. Tudo isso por quê? Como eu falei, em função da diminuição do tamanho das baterias e os motores, de alguma maneira, terem se tornado mais eficientes. Tá? Então, quer dizer, isso aí aponta para uma tendência mundial. E aqui o agradecimento às pessoas, né, às organizações que tornaram possível essa apresentação. Também estamos no Facebook, tá? Júlio Loureiro. Agradeço aí a presença de todos vocês. Tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Para quem não sabe, o trânsito está próximo de caótico, hein? Bom, meu nome é Hélio Meirim, eu faço parte da Comissão de Logística, eu tenho o prazer de contribuir com a comissão, sou um dos coordenadores, né? Só queria aproveitar alguns minutos de vocês para falar um pouquinho da comissão e para a gente abrir para debate. A Comissão de Logística é uma comissão formada por integrantes do Conselho, né, de administradores, cujo principal objetivo é promover esse tipo de debate. Então, periodicamente, a gente procura realizar algum evento aberto, né, a todos, administradores ou colegas de outras categorias. A gente tem algumas reuniões mensais, né, e aí constantemente a gente vem fazendo esse tipo de evento para trocar esse tipo de experiência, né. Nessa vez a gente escolheu esse tema de logística sustentável, né, por ser um tema que vem despertando bastante interesse, não só dos administradores, mas de várias outras
categorias pelo momento que o mundo vive, né? A logística sustentável, eu sou atuante no mercado, eu trabalho num operador logístico e cada vez mais os nossos clientes nos exigem políticas e práticas sustentáveis, principalmente apoiado em 3 grandes pilares: pilar econômico, pilar social e pilar ambiental. Então, só para exemplificar algumas das coisas que foram faladas aqui pelo Júlio e pelo Luiz na prática, na empresa na qual eu trabalho, a gente tem que fazer projetos junto a alguns clientes nossos de redução de emissão de gás carbônico dos nossos veículos, né? Hoje a gente tem uma frota de quase 500 veículos rodando por 5 estados do Brasil. Então, alguns dos nossos clientes já nos solicitam projetos de redução, por exemplo, de CO2. Todos os nossos armazéns hoje estão migrando para um projeto de CD verde, né? Centros de distribuição que procuram fazer aproveitamento da água, né? Então, lavagem de caminhão, regar jardim, tudo isso feito através de coleta da água de chuva. Então, a gente está acabando de construir um armazém agora em Itajaí, né, de 10 mil metros coberto, em que toda a água é captada para fazer toda a lavagem de veículo e toda a manutenção externa, água de privada, esse tipo de coisa. A gente tem um projeto muito forte também de embalagem, de cada vez mais reutilizar algumas embalagens, principalmente pallets, né? A gente está trabalhando agora num projeto de substituição de pallets de madeira por pallets de plástico reciclado para algumas das nossas operações, né? Tentando aí minimizar o uso de madeira, né? Infelizmente, o custo do pallet de plástico ele ainda é bastante superior ao pallet de madeira. Então, para alguns dos nossos clientes, a gente está avaliando essa alternativa de migrar para esse tipo de coisa. A gente faz um trabalho muito forte de otimização de rota, tentando, claro, economizar combustível, mas também muito preocupado com a questão de poluição, de redução de trânsito nas vias, esse tipo de coisa. E a gente está fazendo um estudo muito interessante junto com uma ONG de um indicador que existe de a cada X mil quilômetros que um veículo nosso roda, a gente vai buscar plantar uma árvore. Então, tem algumas ações nesse sentido que procuram tornar a atividade logística, que é um pouco frenética, né? A gente acaba, às vezes, descuidando um pouco desses outros aspectos, de olhar sempre para o lado social, econômico e de meio ambiente. Junto com isso, já existem várias empresas que estão fazendo ações muito interessantes e até muito maiores do que essas simples que nós estamos fazendo, e isso demonstra que cada vez mais a atividade logística, seja ela na operação, seja ela na contratação, buscando viabilizar. Então, o Walmart, por exemplo, é uma das empresas que agora, um dos quesitos de contratação dos seus fornecedores é ver se tem política socioambiental, assim como é o Carrefour, assim como é a Natura, assim como é a L'Oréal, assim como são várias empresas. Então, esse é um assunto que, para nós que trabalhamos em logística, a gente começa a despertar, até de um certo ponto de vista tardiamente, né, para essas questões mais relacionadas a esse aspecto. Então, eu gostaria de agradecer ao Luiz, né, ao Júlio, que trouxeram para nós alguns assuntos bastante interessantes de como as empresas estão procurando fazer ações voltadas para políticas sustentáveis.